Nada melhor do que entender uma referência quando se está assistindo um filme, não é? Porém, eu duvido que você conseguiu reparar nessas 82 referências durante o filme de Pantera Negra. Sim, pessoal, tem isso tudo no filme e hoje eu vou te listar todas elas. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje com certeza temos a lista mais longa que eu já trouxe aqui no canal, porque são somente 82 referências que Pantera Negra, Wakanda pra sempre trouxe pra gente. Logicamente esse vídeo tá cheio de spoiler, né? Então nem preciso falar disso. Então antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e manda esse vídeo para um amigo seu, porque pessoal, esse vídeo aqui deu um trabalhão danado e a sua ajuda é muito importante para mim, tá bom? Não custa nada, mande para um amigo seu. A doença de T'Challa. Se vamos começar pelas referências, vamos então começar com uma que foi genial e muito respeitosa também, que foi a morte do rei T'Challa, que no filme colocaram que ele também morreu sobre uma doença grave e que nem a Shuri conseguiu salvar ele. Shuri e Deus Abaixo. Mesmo Shuri não acreditando nas tradições, vemos numa cena onde ela está orando para Deus Abaixo curar o seu irmão. E mesmo que ela não acredite na Deus Abaixo, ela existe e apareceu lá em Thor 4, Amor e Trovão. Força do Namor. Vimos em Baco falando que Namor é tão forte quanto o próprio Hulk. E isso é uma referência, já que nos quadrinhos o Namor já bateu de frente contra o Hulk, contra o Thor e já venceu eles. Kur-Kur-Khan. Namor é chamado por seus servos de Kur-Kur-Khan, que significa Deus Serpente Emplumado. Porém, na verdade, essa história existe na vida real e era sobre uma divindade adorada pelos povos maias. Cumprimento de Talocan. Em Talocan, vimos que existe uma forma de cumprimentar uma outra pessoa, erguendo uma mão para cima e outra para baixo, meio que fazendo o formato de uma boca. Esse gesto serve para espelhar a saudação usada em Wakanda, com os dois braços cruzados. No entanto, esse gesto é visto em diversos códices dos povos mesoamericanos bem antigos. T'Challa ensinou a Shuri. Em um momento lá onde a cientista Riri Williams pergunta para Shuri quem ensinou tudo aquilo a ela, ela fala que quem ensinou foi o seu irmão. O que é muito interessante, já que nos quadrinhos o T'Challa é muito mais gênio que a Shuri, e ele é um dos maiores gênios de toda a Marvel. Namor e Blade. Assim como Blade, que é metade vampiro e metade humano, né, por causa que a sua mãe foi contaminada pelo vampirismo quando ele estava dentro da barriga dela, a mesma coisa aconteceu com Namor, e por isso ele é metade humano e metade talanconiano. Já me deu tornozelos alados e orelhas que apontavam para as nuvens. Eu era um mutante. Ligação com os Eternos. Vimos que o povo do Namor é descendente do povo Azteca, que foram colonizados pelos espanhóis e perseguidos e escravizados. Bom, a gente já tinha visto isso antes no filme dos Eternos, onde foi mostrado que o Druig não gostava do que os espanhóis estavam fazendo com os outros povos, então ele simplesmente controlou todo mundo para parar com aquela chacina completa. Escrita wakandana. Naquele momento do funeral, vimos que a imagem do T'Challa estava escrita ali com várias coisas escritas na língua de Wakanda. O que está escrito naquela parede é o seguinte: o Rei Pantera viverá para sempre em nós. Roupa branca. Normalmente se usa roupas pretas em funerais, porém no filme foi mostrado que eles estão usando várias roupas brancas e ainda estão dançando. Isso acontece porque o povo africano ama a cor branca. A morte não é o fim. Outro fato de estarem comemorando a morte de T'Challa é porque eles acreditam que a morte não é o fim, assim como o próprio T'Challa fala em guerra civil. Lança e escudo. Perto do seu caixão vemos uma lança e um escudo, e são os mesmos usados lá no Desafio da Cachoeira. Em volta do caixão. Ao lado do caixão do T'Challa, vemos algumas pessoas vestidas de branco, e se você olhar bem, você vai perceber que eles fazem um símbolo de um coração. Erva Coração e a Terra. Sabemos que a erva coração foi achada junto com o vibrânio e estavam debaixo da terra, e por isso, logicamente, você consegue perceber que eles davam poder a ver com a terra, a ver com o Pantera, que é um bicho que vive na terra. Já a erva de Talocan foi achada debaixo d'água e dava os poderes da água. Transformações. No ritual de transformações com a erva coração, o Pantera Negra fica debaixo da terra e os talocanianos vão para dentro da água. Cena deletada Riri Williams. Em uma cena deletada do filme, vimos a Riri Williams fazendo uma cena idêntica a Homem de Ferro número 1, junto lá com seus propulsores. Tu-San. O nome do filho do rei T'Challa em haitiano é Tu-San,
em homenagem ao francês Dominique Toussaint, que foi um dos maiores líderes da Revolução Haitiana do século XVIII. Vibranium fora de Wakanda. Assim como nos quadrinhos ficou claro que existe Vibranium fora de Wakanda e que uma parte caiu lá no mar. Nos quadrinhos existe bem pouco fora de Wakanda, mas existe também. Wakanda fechada. No final do primeiro filme do Pantera Negra, vimos que T'Challa abriu Wakanda para o mundo. Já nesse filme, no começo dele, vimos que Ramonda fechou ele para o mundo. Detector de metais. Na reunião da ONU é citado que o Vibranium não aciona os detectores de metais, e a gente tinha visto isso já no primeiro filme do Pantera Negra. Bashenga. Quando o Shuri consegue refazer a erva coração, Nakia fala que aquilo foi a maior descoberta desde Bashenga. Bashenga foi o descobridor da erva coração. Bashenga não foi o primeiro Pantera Negra. No filme é dito que Bashenga foi o primeiro Pantera Negra, porém nos quadrinhos existia um outro, e isso foi há 10 mil anos atrás. Só que foi Bashenga o responsável por unir as 5 nações de Wakanda. Inclusive, tem até uma estátua dele lá no funeral. Shuri e M'Baku. Temos uma cena onde a Shuri fala se ele seguiria uma criança que zombava das tradições. Ela falou isso porque foi justamente o que ele falou lá no primeiro filme. É supervisionada por uma criança que zomba da tradição. MIT. Vimos que a Hayley Williams estuda no MIT, que é uma faculdade super sinistra lá dos Estados Unidos. O interessante disso é que lá em Homem-Aranha No Way Home, vimos que a MJ e o Ned também foram para lá, então pode ser que no futuro eles se encontrem. Tony Stark, MIT. Assim como a Hayley Williams, Tony Stark também estudou no MIT e foi justamente lá onde ele criou sua primeira inteligência artificial. Griot é a inteligência artificial criada pela Shuri, e o interessante disso é que além de ela ser uma referência logicamente ao Jarvis, ela também é uma referência e uma homenagem a uma antiga tradição dos povos da África, onde os griots são pessoas responsáveis por guardar e transmitir conhecimento ao seu povo. Vida longa ao rei. Na abertura do logo da Marvel, vemos várias cenas do T'Challa como uma homenagem ao Chadwick Boseman. Isso também já tinha sido usado antes no UCM, quando tivemos a notícia do seu falecimento. Fora que também fizeram a mesma coisa com a morte do Stan Lee. Inundação em Wakanda. Nos quadrinhos, o Namor também invade Wakanda e imunda tudo lá. Só que é ainda mais sinistro nos quadrinhos, já que ele estava com os poderes da Força Fênix. Homem de Ferro 1. Na cena que a Hayley Williams está quebrando aquele ferro no formato de um coração, é uma nítida referência a Homem de Ferro 1, do mesmo jeito que ele estava martelando o ferro ali. Livro Homem-Formiga. Em uma TV, vemos escrito o seguinte: Scott Lang está fazendo uma turnê com seu livro Cuidado com o Pequeno Carinha. E é exatamente o livro que foi vazado naquele trailer. Vazado de Homem-Formiga 3, o que prova que os dois filmes estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas agora para tudo e deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que da primeira vez que eu pedi você nem deixou, tá bom, pessoal? Me ajuda aqui, clica nesse like e vamos voltar pro vídeo. Livro de Wakanda. Existe um livro canônico da Marvel que mostra o que aconteceu com Wakanda depois que o Killmonger destruiu toda aquela erva coração e fez várias bagunças lá em Pantera Negra 1. E é falado que a Shuri tinha tentado de todas as maneiras possíveis recriar a erva, mas não conseguiu, e isso ficou agora provado no filme, já que mostrou que ela ficou um bom tempo tentando estudar todas as maneiras. Sangue do seu irmão. Em seu desespero para recriar a erva ao coração, Shuri chegou a testar o sangue do Bruce Banner e do Steve Rogers e não conseguiu recriar a Eva. Por isso, ela pediu o sangue do seu irmão e ele negou. Isso porque provavelmente ele já sabia da doença que tinha no seu sangue. Sonho da Shuri. Quando a Shuri toma a poção feita com a erva de Talocan, ela entra no sonho e está totalmente submersa. Isso porque a erva de Talocan, quando foi achada, também estava submersa. Capacetes. Em vários momentos dos filmes, vemos os capacetes dos Panteras Negras, como no funeral, quando vemos a Shuri carregando a máscara que o Pantera Negra usou lá em Capitão América Guerra Civil, ou no laboratório dela, quando vimos o capacete do traje atualizado do T'Challa, que apareceu lá em Pantera Negra de 2018. Elite de Talocan.
Os braços direitos do Namor são a Namora e o Attuma. Nos quadrinhos, Namora é a prima do Namor e Attuma é sempre retratado como um usurpador que está sempre tentando tomar o trono de Atlântida, inclusive traindo o Namor várias vezes. No filme foi mostrado que os dois são servos leais de Namor. El Nino sin Namor, ó meu espanhol que tá bom, né? Além de Kukulkan, o príncipe submarino também é chamado de Namor. Em flashback, vemos Namor ainda criança atacando colonizadores na superfície. Então, após ele ver os indígenas sendo escravizados lá, ele foi para matar todo mundo e o padre chega para ele e fala que ele é um Nino sem amor, ou seja, uma criança sem amor, e ele gostou disso, sem amor, sem amor, namor. Ele me chamou de um ninho sem amor, a criança sem amor. O paradeiro de W'Kabi. No primeiro Pantera Negra, vimos que o W'Kabi, que é o marido da Hawkeye, traiu T'Challa e se juntou junto com a Killmonger. Já nesse filme, quando a Hawkeye leva um esporro lá da Ramonga lá, a rainha diz que a guerreira poderia ver o seu marido em uma cela, o que sugere que até hoje ele permanece preso lá em Wakanda. Valentina Allegra de Fontaine. Valentina de Fontaine apareceu no filme meio com uma Nick Fury ali passando a perna naquele ex-marido dela. Aliás, a gente descobriu nesse filme que ela tinha um marido, né? Que era logo aquele cara que apareceu lá em Pantera Negra 1. E isso também é uma referência ao fato que ela foi casada com o Nick Fury nos quadrinhos. Então mostra que ela foi casada com a gente agora no filme, ela também foi nos quadrinhos. Thunderbolts. Nessa cena, o governo americano fala para Valentina que ela deveria reunir o seu grupo especial para roubar o Vibranium de Wakanda. E lógico que estamos falando dos Thunderbolts. 6 anos no Haiti. A Nakia fala que ficou fora de Wakanda durante 6 anos. E é exatamente o tempo que durou desde Vingadores Guerra Infinita até o momento que se passa o filme de Pantera Negra 2, já que todo mundo sumiu por 5 anos, né? Pelo menos metade. Os deuses guiam. Nos dois povos são os deuses deles que guiaram as pessoas até essas ervas milagrosas. Em Wakanda foi a deusa Basti que os guiou e em Talocan foi o deus da chuva Sha'ak. Medo da escravidão. Sabemos que os wakandanos se esconderam durante séculos e séculos por causa que por muito tempo eles seriam perseguidos e foram perseguidos por colonizadores. Bom pessoal, aconteceu a mesma coisa com o povo de Talocan, que eles foram perseguidos pelos espanhóis e por isso eles se esconderam durante 500 anos, porque sabiam que isso iria acontecer de novo. A primeira armadura. Assim como nos quadrinhos, Riri Williams faz sua primeira armadura de uma aparência bem bruta, bem rústica, né? Em uma garagem / galpão, foi praticamente igual nos quadrinhos. Mutantes. Namor fala no filme que ele sofreu uma mutação graças a sua mãe estar grávida quando ela usou aquela erva. E por isso ele tem asas e vive mais, etc. Vários poderes. Logicamente é uma referência ao Gene X que ele tem nos quadrinhos. Direitos da Fox. E essa é a primeira vez que a palavra mutante é usada abertamente no CM, já que agora a Disney comprou a Fox. Outros mutantes. Outra vez que a palavra mutação foi usada no CM foi lá em Miss Marvel, quando a Kamala Khan descobre que ela tem uma mutação nos seus genes, ou quando também o Professor Xavier aparece lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando também é falado sobre um homem que briga num bar com garras de metal e também quando aparece lá o Senhor Imortal em She-Hulk. Homem de Ferro 2. Em Homem de Ferro 2 vemos um local no meio do Oceano Atlântico que confere com a localização do Reino do Namor nos quadrinhos. Mas no filme a cidade de Talocan está em um local totalmente diferente, como podemos ver, que a gente consegue deduzir no filme, que eles estão na península de Yucatán, que está entre o México, Belize e Nicarágua. Então, para corrigir essa falha, Namor revela que eles são um povo nômade. Com isso, a localização que aparece naquela antiga mapa lá do Homem de Ferro 2 é uma cidade abandonada de Talocan. Riri Williams Nerd. Riri Williams mostra que existe um padrão de filmes onde os personagens femininos recebem vestidos para ir conhecer o vilão. É quase que uma coisa clichê, né? E são citados a Princesa Leia de Star Wars, aquela mulher lá de Indiana Jones e também a Bella de A Bela e a Fera. Bella
a velha fera, aquela branquela de Indiana Jones. Bem-vindo a Talocan. Nem preciso dizer que a cidade de Namor é uma nítida referência à Atlântida, né? Até porque ela é assim nos quadrinhos. Porém, no filme fizeram uma grande mudança em relação aos quadrinhos, já que ao invés de ser Atlantis, eles fizeram ela se tornar Talocan e se fizeram ela ser inspirada em várias culturas dos povos astecas e maias. Anjos da Meia-Noite. No filme vemos Shuri trabalhando em um projeto de armaduras para as Dora Milaje e também ela chama eles de Anjos da Meia-Noite. Nos quadrinhos, os Anjos da Meia-Noite são uma espécie de esquadrão de elite das Dora Milaje que operam também fora de Wakanda, quer dizer, as Dora Milaje é braba, imagina a elite dela. Visões da Erva Coração. É explicado que cada pessoa vê nesse plano, nesse sonho, o que ela tem dentro dela. Killmonger viu seu pai por causa do luto que ele tinha desde criança. T'Challa viu seu próprio pai por causa que ele respeitava muito a tradição, por causa de toda a tradição da sua família. E Shuri viu Killmonger por causa do sentimento de vingança que ela tinha. O retorno de Killmonger. Killmonger em si já é uma própria referência, né? Porque todo mundo pensava se ele ia aparecer ou não, então ele merece estar aqui na lista também. Traje da Shuri. Outra referência que justamente depois da Shuri ver o Killmonger é que a Shuri faz uma armadura dourada, igual era a do Killmonger também. A nova Pantera Negra. Shuri se torna Pantera Negra fazendo referência quando ela se tornou nos quadrinhos também para substituir seu irmão. A dívida de Ross. Everett Ross trabalha para a CIA e tenta fornecer informações necessárias para que a Shuri e a Hawkeye salvem a Riri Williams do Namor. Em vários momentos a gente consegue perceber a Shuri cobrando um favor do Ross. E para você que não se lembra, isso se deve ao fato de que ela ajudou a salvar ele depois que ele tomou um tiro lá em Pantera Negra número 1. Os wakandanos salvaram a minha vida. Eles são um povo bom. Túneis aquáticos. Quando Namor mostra Talocan para Shuri, eles entram em vários túneis aquáticos, igualzinho em Procurando Nemo. Essa aqui eu vi até no cinema, eu já percebi essa. Grito de decolagem. Assim como Tony Stark, quando usou sua armadura pela primeira vez, gritou naquela euforia, naquela alegria, Riri Williams também grita com toda a emoção e alegria nesse filme. Shuri socando o manequim. A Shuri, quando ganha os seus poderes e estava meio irritada porque ela não tinha visto o seu irmão naquele sonho, ela vai e dá um soco no manequim. E foi a mesma coisa que o T'Challa fez lá em Pantera Negra 1, quando vai testar o poder da sua nova roupa, ele dá um chutão na roupa. Trono do Namor. O Trono do Namor é feito com o crânio de um Megalodon, que faz referência ao mar. Coroa. A coroa de Namor é uma referência ao deus azteca Kukulkan, que é representado pelo seu povo. Uma voz familiar. No começo do filme vimos aquelas cenas lá daquelas pessoas tentando localizar o Vibranium no meio do mar. E nessa cena vemos uma cientista que é interpretada pela atriz Lake Bell e que também acaba morrendo nessa cena. O legal disso é que ela já tinha aparecido no filme antes, já que ela deu a voz à Viúva Negra em What If. Império Rex. Durante a batalha final, Namor usa uma das suas frases mais clássicas dos quadrinhos, que é a frase Imperius Rex, que ele sempre usa contra os seus inimigos mais poderosos. Essa frase vem do latim e significa algo como Rei Imperador. Lembre-se de quem você é. Antes do fim da batalha entre Shuri e Namor, ela vê a sua mãe que tenta refrear a fúria da sua filha e diz a frase: lembre-se de quem você é. A frase tem um significado bem importante para ela, já que foi a mesma frase que a Ramonga diz para T'Challa quando ele estava enfrentando M'Baku lá no primeiro filme. Nova Asgard. Quando o agente Ross estava sendo preso pela Valentina de Fontaine, vimos que na TV estava falando sobre que o governo tinha acabado de assinar um acordo com Nova Asgard. Só não sabemos o que é, né? Muito alto. Assim como lá em Homem de Ferro 1, o Tony Stark vai alto pra caramba, Riri Williams também faz a mesma coisa no filme. No filme do Tony Stark ele acaba congelado e nesse filme ela fica sem oxigênio. Voar mais rápido. Na batalha final, a Riri Williams muda o formato dos pés da sua armadura
para voar muito mais rápido, igual o Tony Stark fez em Guerras Infinitas. T'Challa não matou Zemo. Killmonger fala que T'Challa era uma pessoa fraca, já que ele não matou a pessoa que matou o seu pai. E lógico que estamos falando do Barão Zemo. Ayo e a NECA. No final do filme, vemos a Ayo e a NECA demonstrando afeto, e assim como ela nos quadrinhos, já que as duas são um casal. Cumprimento da Shuri e Riri. Shuri cumprimenta a Riri Williams igual ela cumprimentou seu irmão lá no primeiro filme. Coração de Ferro. A Riri cortando aquele ferro no formato de um coração, além de ser uma referência ao Homem de Ferro 1, dela batendo no ferro lá, e também porque ela é a Coração de Ferro, é também uma referência ao fato de que Homem de Ferro também tem coração, como foi mostrado lá com a Pepper Potts falando isso pra ele. Star Wars. A Hawkeye fala pro carro da Riri Williams a frase I piece of the junk, que é a mesma frase que Luke Skywalker fala para Millennium Falcon, e isso significa que é um pedaço de lixo. Cachoeira do Ritual. No final do filme temos um próprio M'Baku indo na cachoeira para o ritual para ser o próximo rei e o próximo Pantera Negra. Rosto na armadura. Riri Williams e as Anjos da Meia-Noite têm uma interface computadorizada igual ao do Homem de Ferro. Trevor Noah, um dos apresentadores e comediantes mais famosos dos Estados Unidos atualmente, ele apareceu no primeiro filme, já que ele foi o responsável pela voz do Griot, a inteligência artificial que foi criada pela Shuri, e nesse filme ele apareceu de novo, então uma referência, porque ele é um ator famoso que dublou um personagem no filme. Hawkeye pilota. Quando a Hawkeye está pilotando a nave, ela fala a mesma coisa que ela falou lá no primeiro filme e também com a mesma feição que ela falou. Pai da Riri Williams. No filme é falado que o pai da Riri Williams morreu e até que aquele carro era dele. Porém, nos quadrinhos, quem morreu na verdade foi o padrasto dela e a sua melhor amiga em um tiroteio no parque. T'Challa, filho de T'Challa. O nome do filho do T'Challa é T'Challa, fazendo uma referência ao filho que T'Challa tem nos quadrinhos, chamado de Anak T'Challa, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre ele, a cena pós-crédito, quais os poderes dele, tudo que ele é capaz de fazer. Então clica aqui nesse vídeo para você assistir e já se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Pessoal, esse vídeo deu um trabalho da peste, então se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e mande para um amigo seu, isso me ajuda demais, tá bom? Valeu!